Romanos capítulo 9, 19 a 33. Queremos receber com muita alegria os que estão conosco nessa noite, também aqueles que nos acompanham pela transmissão, pela internet. Queira Deus que a sua palavra nessa noite traga iluminação, esclarecimento a todos nós, traga salvação, santificação, consolo, de acordo com a nossa necessidade. Romanos 9, 19 a 33. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aqui a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez. Pedimos ao Pai que Tu ilumines o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Dê, Senhor, que ela fale aos nossos corações, que ela nos revele mais a Teu respeito, dos Teus planos, para que nós Te adoremos mais corretamente, para que nós Te sirvamos com mais empenho, para que nós vivamos nesse mundo à luz da Tua revelação. Pedimos, ó Deus, que assim Tu nos atendas por meio de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, conforme nós temos visto, o propósito do apóstolo Paulo com o capítulo 9, na verdade, capítulos 9, 10 e 11, é explicar o motivo pelo qual a nação de Israel, na sua maioria, havia rejeitado Jesus Cristo como Messias e a pregação dos apóstolos a respeito de Jesus. O fato de que os líderes judaicos e a maioria do povo judeu rejeitou Jesus Cristo levantava a questão da fidelidade de Deus. Porque Deus havia feito promessas a um homem chamado Abraão e disse a ele que na descendência dele seriam benditas todas as nações da terra, que Deus faria um pacto com os filhos de Abraão, que seria o Deus deles e que eles seriam o seu povo. E é claro, isso tudo passava pela crença ou pelo reconhecimento de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o descendente de Abraão, em quem todas estas promessas se cumpriram. Só que na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, filho de Abraão, filho de Davi, judeu legítimo, cumpriu as promessas e a nação rejeitou Jesus Cristo. A maioria dos judeus não creu que ele era o Messias e o Salvador do mundo, por isso o entregaram aos romanos para ser crucificado. E isso então levanta a questão da fidelidade de Deus. Onde estão as promessas de Deus com relação à nação de Israel? Onde está o pacto, as promessas? Por que é que tudo isso aconteceu? Será que a palavra de Deus falhou? Essa é a pergunta que inicia o capítulo 9. Paulo então responde introduzindo o conceito do Israel espiritual dentro do Israel étnico, ou seja, dentro dos descendentes físicos de Abraão, havia aqueles que Deus escolheu para ser o seu povo, que a gente chama de a descendência ou o Israel espiritual dentro do Israel étnico. Paulo
prova isso dizendo que nem todos de Israel são de fato israelitas, nem todos, por serem descendentes de Abraão, são seus filhos, e que Deus escolheu soberanamente de entre os descendentes de Abraão aqueles que ele queria salvar. E ele dá dois exemplos. O primeiro é que ele escolheu Isaque e não escolheu Ismael. Ambos eram filhos de Abraão. Um recebeu de Deus a escolha para a redenção e o outro foi rejeitado. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Outro exemplo da soberania de Deus, escolhendo de entre os filhos de Abraão aqueles que ele quis. Em resumo, o que Paulo está dizendo é que Deus manteve a sua palavra e que suas promessas se cumpriram, porque elas foram feitas, a aliança de Deus foi feita com o Israel espiritual, com aqueles 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, com os remanescentes, com aqueles judeus fiéis da antiga aliança, aquele povo espiritual que Deus havia separado para si antes da fundação do mundo. Então, Deus não cometeu infidelidade nenhuma. E aí, então, alguém iria perguntar, mas então Deus não foi injusto escolhendo alguns dentre os judeus e rejeitando outros? Por que esses e não aqueles? Será que há injustiça da parte de Deus porque ele escolhe quem ele quer, ele escolheu quem ele quis dentre os filhos de Abraão para ser salvos? A resposta de Paulo é que Deus é soberano e que Deus tem misericórdia de quem quer e que ele mostra a sua graça a quem ele quiser. E não só isso, ele também endurece a quem quer, como o exemplo de Faraó mostra. Foi isso que nós vimos na nossa última mensagem. Paulo agora antecipa uma conclusão errada que alguém poderia chegar a partir disso que ele acabou de dizer. Se Deus tem misericórdia de quem ele quer, se ele escolhe quem ele deseja, se ele endurece a quem quer, então por que ele se queixa de que as pessoas não creem nele? Por que ele reclama quando as pessoas o desobedecem? Será que Deus é justo se queixando da desobediência humana, uma vez que por trás da história de Israel em particular e da história da humanidade está a vontade de Deus? É esse o questionamento que Paulo está respondendo aqui e que nós iremos ver nessa noite, mercê de Deus. Vamos começar vendo o questionamento em si que está no verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aqui Paulo ainda está usando aquele argumento, aquele artifício literário chamado diatribe, em que ele está engajado numa discussão com um adversário imaginário. Seria mais ou menos Paulo imaginar que tem diante dele um judeu que acabou de ouvir tudo isso que Paulo falou, e Paulo diz assim, eu já sei o que é que você vai dizer. Eu não preciso nem falar, eu já sei que sua próxima pergunta vai ser o seguinte: se Deus escolhe quem ele quer, mostra misericórdia com quem ele quer, e se ele faz o que ele tem vontade, será que ele tem o direito de se queixar porque as criaturas não o obedecem, já que por detrás de tudo está a vontade dele? Não é isso que você vai me perguntar? Então já vou lhe dar a resposta. Então é isso que Paulo está fazendo aqui no verso 19. Tu me dirás. Paulo está adivinhando já a pergunta que vem próximo, né? Porque de fato ela é óbvia, né? Depois dele ter dito que Deus tem misericórdia de quem quer, endurece quem quer, então o próximo passo é alguém dizer, bom, então nesse caso, onde fica a responsabilidade humana? Onde fica, como é que Deus pode se queixar de que as pessoas não fazem o que ele querem? E de fato, essa pergunta a princípio ela parece ter muita razão, a começar pelo fato de que Deus realmente sempre se queixou da nação de Israel. Basta você dar uma olhada no Antigo Testamento e você vai ver que Deus se queixou muito da nação de Israel durante os 40 anos no deserto. Ele se queixava o tempo todo a Moisés: Moisés, esse povo é um povo duro, é um povo incrédulo, um povo que viu minhas maravilhas, viu quando eu abri o Mar Vermelho, viu as 10 pragas lá no Egito, mas esse povo insiste em me provar, insiste em me tentar, insiste em resistir à minha vontade, está fazendo outros deuses. Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo. Moisés, não, Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso, não destrói esse povo. Pelo menos 2 vezes Moisés teve que interceder para Deus não destruir o povo durante o período dos 40 anos no deserto. E depois que o povo entrou na terra prometida, era a mesma coisa.
Deus mandou os profetas, e os profetas vinham se queixar da parte de Deus. Por que vocês não estão andando na lei do Senhor? Por que vocês estão cometendo idolatria? Por que vocês estão buscando os deuses das nações pagãs? Por que vocês estão sendo injustos com o próximo, oprimindo o necessitado? Por que vocês não seguem a lei que Deus deu a vocês? Basta você ler o início do livro do profeta Isaías, capítulo 1. Deus já começa dizendo assim: o boi conhece o seu dono e a ovelha conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Já começa assim o profeta Isaías, dizendo: esse povo é um povo ingrato, que não me reconhece como Deus, apesar da minha aliança, apesar de tudo que eu fiz. Deus se queixa de Israel o tempo todo no Antigo Testamento. E não só Isaías, você pode ler Jeremias, Amós, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos os profetas, os grandes e os menores, eles todos se queixam de Israel rejeitar a Deus, desobedecer a Deus e não ouvir a palavra de Deus. Mas aí então, será que Deus tinha motivo para isso? Porque afinal ele elegeu quem ele quis no meio do povo de Deus. Nem todos os judeus foram eleitos. Se ele elegeu quem ele quis, por que ele reclama da desobediência dos não eleitos? Se ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú, por que ele se queixa de Esaú? Se ele endureceu Faraó, por que ele se queixa de Faraó? Se ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, por que ele se queixa da incredulidade, da dureza de coração, da impiedade daqueles a quem ele não concedeu essa misericórdia? É isso que Paulo está antecipando que o judeu vai questionar na hora que Paulo falou a respeito da soberania de Deus. Essa doutrina da soberania de Deus, da predestinação e da eleição soberana de Deus, tem esse poder de mexer com o orgulho humano. E desde o início da carta aos Romanos, Paulo tem que defender, entre aspas, a justiça de Deus. Não é a primeira vez na carta que ele vai dizer: Deus não está sendo injusto, Deus não está sendo injusto, Deus não está cometendo qualquer injustiça nas suas ações e decisões. A resposta de Paulo pode ser dividida em 3 partes. Na primeira, ele vai dizer que Deus pode fazer o que ele quer com as suas criaturas pecaminosas e culpadas, versos de 20 a 21. Na segunda parte, ele vai dizer que Deus tudo faz para a sua glória, e que isso é um motivo justo para ele fazer o que ele quer. E na terceira parte ele vai dizer que o fato de que Deus é soberano na sua escolha não elimina a responsabilidade de Israel, porque os judeus são eles mesmos culpados da sua rejeição. São 3 pontos então que nós veremos nessa noite na resposta de Paulo. Vamos então para a primeira parte da resposta dele. Está no verso 20 a 21, quando ele diz que Deus tem o direito de fazer o que ele quer com aqueles de entre a raça humana caída. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Verso 20. Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo aqui começa repreendendo a presunção do questionador. Em vez de dar uma resposta à pergunta por que Deus se queixa, já que ninguém resiste à vontade dele, Paulo repreende a atitude que está por detrás dessa pergunta, que é a presunção. Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para questionar os caminhos de Deus? Você não consegue coçar nem todas as suas costas por inteiro? Tem até um lugar nas suas costas que você não alcança, só para provar a sua limitação, não é? Só para provar como você é limitado. Como é que você quer questionar o Criador do universo, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, que sempre existiu, onipresente, onipotente, onisciente? Quem é você para questionar os caminhos de Deus? Se a primeira coisa que Paulo faz é colocar o questionador no seu devido lugar, não é que é proibido a gente fazer perguntas. Paulo aqui não está proibindo isso. Na verdade, ele até está antecipando as perguntas, não é? Não é errado você dizer assim, mas eu não entendo isso, eu não compreendo isso. O que Paulo está condenando aqui é a atitude presunçosa, a arrogância dessa pessoa que pretende julgar os caminhos de Deus e se fazer de juiz sobre Deus. Isso Paulo não aceita, por isso ele começa dizendo: quem é você para fazer esse tipo de pergunta?
Ou que atitude é essa sua quando você questiona a justiça de Deus? E aí, em seguida, Paulo compara aquele questionador, a relação dele com Deus, a um objeto e ao seu Criador. Está aí no final do verso 20. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Paulo está, na verdade, citando Isaías 45, verso 9, que eu queria ver com vocês agora. O profeta Isaías usa essa mesma, na verdade foi o primeiro a usar essa figura para responder ao mesmo tipo de atitude nos seus dias, quando os judeus estavam questionando a justiça de Deus em usar o rei Ciro para trazer a libertação da nação de Israel. Como é que Deus pode usar um ímpio para fazer a sua vontade? Será que está certo isso? Deus usar ímpios para realizar o seu querer e sua vontade? Olha a resposta de Isaías, capítulo 45, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Já o profeta Isaías tinha usado a mesma analogia para colocar no seu devido lugar os questionadores. Será que o vaso pode dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Será que o objeto criado pode dizer ao seu Criador, por que você me fez sem alça? Por que você me deu 2 orelhas? Por que você me deu 2 olhos? Por que você me deu uma boca? 2 pernas apenas? Por que você fez assim? Será que nós podemos questionar a Deus pela sabedoria dos seus caminhos e pela maneira como Ele age na humanidade? A resposta é evidente, não é? Nós não temos como fazer isso. Deus é o Criador e nós somos as criaturas. E a mesma analogia é também usada pelo profeta Jeremias, capítulo 18. Por favor, me acompanhe aí. Está logo coladinho a Isaías. Jeremias, capítulo 18, de 1 em diante. Mesma coisa. Povo questionando a Deus, questionando a justiça de Deus, os caminhos de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Deus disse a Jeremias: Jeremias, eu vou te ensinar uma lição. Deus fazia muito isso, lições ao vivo, usando situações da vida. Era assim que ele falava com os profetas: vai lá na casa do oleiro, e quando você chegar lá eu vou falar contigo. Jeremias obedeceu, chegou na casa do oleiro, ele olhou, o cidadão estava lá, com aquela roda de madeira, girando, e em cima estava um bolo de barro, e ele então tirava um pedaço do bolo, moldava aquela massa até fazer aquilo que ele queria. Verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui que está o ponto. Segundo bem lhe pareceu. O oleiro moldou a forma do barro, segundo bem lhe pareceu, segundo ele achou que estava certo, segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. E aí então, verso 5, Deus agora fala com Jeremias. Verso 6, não poderei Deus, fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Paulo está simplesmente usando a mesma metáfora, a mesma analogia que os profetas de Israel usaram, toda vez que eles queriam responder ao questionamento presunçoso e soberbo dos filhos de Abraão. Deus, por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor não tem direito de fazer isso. Isso que o Senhor está fazendo está errado. Isso aí que o Senhor está cometendo é injusto. Então os profetas usavam a analogia do oleiro e do vaso, que Paulo agora emprega também, quando na mesma situação ele sabe que vai ser confrontado com esse tipo de questionamento. Por que Deus se queixa? Ele não faz a vontade dele? Então, antes de dar resposta a essa pergunta, Paulo vai na atitude da pessoa e diz: quem é você para discutir com Deus? Por acaso o objeto pode dizer ao seu Criador, por que me fizeste assim? Em seguida, Paulo declara esse direito de Deus de tratar a humanidade caída do jeito que Ele quer. Verso 21, faltando lá para Romanos 9,
Paulo diz: não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. A chave para nós entendermos essa declaração aqui, e para não pensarmos que Deus é arbitrário, é a expressão do mesmo barro. O barro a que Paulo se refere aqui é a massa da humanidade caída. Paulo está falando dos homens no seu estado de queda e de perdição. Isso ele estabeleceu no começo da carta aos Romanos, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1, Paulo fala da perdição dos gentios. Capítulo 2, ele falou da perdição dos próprios judeus. E no capítulo 3, ele falou da perdição de todos, encerrando inclusive com aquele versículo que é um dos mais conhecidos da Bíblia: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa analogia do oleiro pegando barro e dando ao barro a forma que ele quer, Deus sendo o oleiro e o barro sendo a humanidade, só faz sentido à luz da doutrina da queda. O barro aqui é a humanidade caída, é a humanidade perdida. E Deus então faz o que ele quer a partir disso. Portanto, ele não é injusto se ele tivesse feito vasos para destruição, porque a massa está perdida, a massa está falida, é uma massa podre da humanidade. Deus não tinha a obrigação de fazer nada salvífico com relação a ela. A grande misericórdia é que ele dessa massa podre faz um lindo vaso de cristal para um uso honroso e especial. É isso que é o ponto do Evangelho e da graça de Deus na soberania salvadora de Deus. Paulo então declara aqui que Deus tem o direito de, do mesmo barro que é a humanidade caída, a massa falida e podre da humanidade, fazer vasos para honra, que seriam aqueles que Deus escolheu de entre a humanidade para serem salvos e desta forma comparados a um vaso com fim honroso, e fez vasos para desonra, que são aqueles que estão perdidos e que caminham para a condenação pelos seus próprios erros. Deus tem o direito então de fazer o que ele quiser a partir dessa situação. O problema é que o questionador aqui, ele estava assumindo que Deus tinha que salvar todo mundo e que a humanidade toda tem o direito de ser salva, mas não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos pecadores, indignos, nós não temos merecimento algum a não ser a condenação pelos nossos pecados, e que a grande misericórdia é que Deus teve compaixão de nós e salvou aquele que ele quis, quando ele não precisava ter feito disso. Mas Paulo não para aqui. Ele mostra que Deus exerce esse seu direito de Criador e de Senhor de maneira justa e correta, em harmonia com seu caráter justo e bom. O segundo ponto, que está do verso 22 até o verso 23, o segundo ponto da resposta de Paulo, vai na seguinte linha: Deus faz tudo para a sua glória, e isso está absolutamente correto. Quando ele preparou vasos de honra para a salvação, ele fez isso para mostrar a sua misericórdia, para buscar a sua glória, mostrar o quanto ele é bom. E quando ele suportou os vasos de ira preparados para a perdição, ele estava querendo mostrar a sua ira e o seu poder e revelar a sua glória. Como buscar a sua própria glória é algo próprio de Deus, então não há nada errado nisso. Deus faz tudo para a sua própria glória. Ele é glorificado nos que se salvam e ele é glorificado nos que se perdem. No final, a glória de Deus é o alvo principal de tudo o que ele faz. Por isso que Paulo pergunta aqui no início do verso 22: que diremos? Se Deus quis mostrar sua ira e seu poder nos vasos de ira, e se ele quis mostrar sua misericórdia nos vasos de misericórdia? Será que alguém pode dizer alguma coisa porque Deus está buscando a sua glória? Gente, se eu estivesse buscando a minha glória, vocês tinham muita coisa que dizer, não é? Eu buscar a minha glória no meio de 6 bilhões de pessoas iguais a mim, são 6 bilhões da minha raça, né? Tem gente
muito mais inteligente do que eu, tem gente muito mais bonita do que eu, tem gente muito mais charmosa do que eu, um pouco mais difícil, mas vai ter, tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que sabe mais do que eu. Então eu buscar a minha glória é um absurdo, né? É cegueira, é miopia, não é? Você não perceber que sempre vai ter alguém melhor do que você, ou ao seu lado ou acima de você. Mas com Deus é diferente, porque Deus não tem igual, não tem ninguém acima dele, na verdade não tem ninguém nem ao lado dele. Então quando Deus busca a sua própria glória, quando Ele busca se apresentar e mostrar o quão Ele é belo, quão Ele é bonito, quão Ele é poderoso, quão Ele é sábio, quão Ele é maravilhoso, quão Ele é santo, Ele está fazendo aquilo que está em harmonia com a sua natureza. Só há um como Ele.